O Trump praticamente não conseguiu entregar nada do que ele prometeu em relação à paz mundial, né? Agora vai tirar apoio à Ucrânia, né? Mas ele falou que terminaria com a guerra em pouco tempo, ele falou que terminaria com a questão da Palestina com Hamas em pouco tempo, disse que ia resolver a questão de Israel com o Irã, e a gente viu como é que se deu essa resolução. Isso abala a política interna, isso está diretamente relacionado à percepção econômica. O Trump começa agora a ser sondado, para Nobel da Paz, por causa dessa questão, mas não entregou nada do que disse que ia entregar em relação à paz mundial. Como é que está o reflexo disso na sociedade aí? Primeiro, Garo, a indicação ao Prêmio Nobel da Paz é pelos seus próprios... Sim, republicanos, né? Não diria nem republicanos, pelos ultra-trumpistas, né, que querem mostrar para o rei, rei, eu estou muito contigo, hein, cara? Tanto assim que eu vou te indicar lá para o Prêmio Nobel da Paz. E aí, claro, nas redes sociais da extrema-direita, isso ganhou uma proporção inacreditável. Parece que ninguém lembra que foi ele que atacou, né? Ele atacou para forçar uma rendição, para forçar algum tipo de situação na qual o outro lado falaria, bom, vamos entrar num acordo. Agora, ele atacou, ou seja, ele não construiu a paz. Ele quer, e ele diz isso de uma forma muito clara, a paz pela força. Viário, não é a paz pela negociação, não é a paz pelo entendimento, não é a paz na qual todos ganham com o resultado final. Não, é a paz basicamente pela agressão. Você coloca uma pistola na cabeça da pessoa e fala, me passa a tua carteira. Né? A pessoa passou a carteira, chegamos num acordo. Não chegaram num acordo, de uma pistola na tua cabeça. Então, é um absurdo ele falar que ele é pró-paz. O que ele quer, obviamente, é redesenhar a geografia mundial, principalmente nas áreas de interesse. Agora, na política doméstica, isso é curioso, porque aqui não tem esse impacto. Por que não tem esse impacto? Porque os americanos querem saber o que é que vai acontecer com o bolso deles. Então, tem muito mais impacto no que se refere à política externa americana, e esses fracassos, esses tombos, etc., tem muito mais a ver com a falta de credibilidade que ele constrói com os parceiros internacionais. Então, ninguém hoje acredita nele, né? Entre os grandes países, entre outros países. Mas o que ele está dizendo? Será que é verdade? Será que não é verdade? Será que é uma tática negociadora? Será que ele consegue cumprir o que ele falou? Enfim, o que existe hoje é uma grande desconfiança em relação aos Estados Unidos, por conta, claro, desse comportamento que você citou. Tem uma historinha que eu acho que vale a pena. Outro dia, a gente ouviu semana passada, que então ele foi à OTAN, na cúpula da OTAN, e forçou a OTAN a chegar a 5% do PIB para gastos militares. E os europeus foram lá e aceitaram 5% de gastos militares. Essa é a história que ele conta. Eu forcei, eu convenci, eu coloquei condição. Muito bem. Os europeus têm uma outra história, velho. O que eles dizem é o seguinte: nós entendemos que nós não podemos mais contar com os americanos, que nós não podemos mais contar com a presidência americana. Eles não são mais um parceiro confiável. Portanto, nós vamos ter de cuidar da nossa própria segurança, né? Então, não é exatamente, olha como é influente Donald Trump. Claro, tem essa parte, mas tem a outra parte, que não é mais um parceiro confiável. Ou seja, ele no fundo não é de todo mentira quando chamam ele de fanfarrão, bravateiro, etc, etc. Ele é também, ele distorce as informações para levar sempre para ele ser o redentor, ele ser o libertador, ele ser tudo, e nem sempre representa esse tipo de coisa. Agora, a questão dos imigrantes, e eu quero fechar essa nossa pauta sobre Trump, porque quero conversar contigo sobre outras questões também, mas essa questão da imigração estourou aqui no Brasil há mais ou menos 2 semanas no meio evangélico. Muitos pastores aqui no Brasil têm igrejas nos Estados Unidos. Verdade. E as igrejas nos Estados Unidos, destes pastores do Brasil, são majoritariamente frequentadas por imigrantes. E esses imigrantes são dizimistas nessas igrejas.
Logo, essa política mexeu no bolso de muitos pastores aqui. Eu estou falando basicamente do pastor Edir Macedo e, sobretudo, do Silas Malafaia. O Silas Malafaia fez um vídeo até que para a gente virou motivo de piada, porque ele fez um vídeo, depois ele colocou a inteligência artificial para fazer de conta que ele estava falando em espanhol e depois para fazer de conta que ele estava falando em inglês. Qual coisa engraçadíssima, porque não ficou o Silas Malafaia com seus gritos, seus berros e tudo mais. Nesse vídeo, ele estava cobrando uma postura dos pastores estadunidenses para que se pronunciassem contra a política do Trump. Então, tu vê, o Malafaia, nesse ponto, se obrigou a se afastar do Bolsonaro enquanto apoiador do Trump, porque sentiu o seu bolso ser mexido por perder dizimistas que estão sendo perseguidos. Essa questão não existe nos Estados Unidos, esse apoio da igreja evangélica para a extrema-direita, porque eu sei que aí é diferente o tamanho, o número de protestantes é muito maior do que o número de evangélicos aqui. Tu percebe essa situação? O trumpismo tem um braço protestante ou é diferente do bolsonarismo? Não, o trumpismo tem esse braço, na verdade. O que o Trump fez, ele trouxe para dentro da Casa Branca esse cristianismo radical, né? Ele trouxe, para você ter uma ideia, ele criou o escritório da fé dentro da Casa Branca. Ele tem dentro da Casa Branca o escritório da fé e escolheu como ministra uma pastora evangélica, milionária. Tá? Então, assim, não é longe, não é outra realidade. É muito parecido de fato. Agora, olha só aqui como é incoerente muitos desses aspectos e que isso criou, sim, um constrangimento. Entre as várias operações para prender imigrantes e depois deportá-los, o que eles entenderam? Domingo é dia de missa. Domingo, dia de missa, meu caro, é o dia que a polícia aparece vamos assim, nas proximidades das igrejas para prender gente. Então, a pessoa vai à missa e termina presa. Né? Eu até escrevi uma história de um cara que, de fato, aconteceu isso. A família estava dentro da igreja naquele momento. Ele tinha saído por um momento e, quando ele saiu, a polícia prende a família dentro, né, da igreja. O que aconteceu? Um grupo de igrejas se reuniu, processo na justiça americana, pedindo, portanto, que os locais sagrados, as igrejas, né, e locais de culto, sejam deixados de fora dessa operação de deportação, de prisão e deportação. Não passou. Ou seja, igreja, escola, hospital, tribunal, tudo isso hoje é local de operações policiais para prender imigrantes. Então, obviamente, parece incoerente, mas a verdade é que você tem uma situação de uma enorme complexidade. Vou te dar um outro exemplo aqui nessa complexidade. Nós temos visto aqui nos Estados Unidos muitos pastores que passaram a ser os guardiões das crianças de pais que estão de forma irregular aqui. Por quê? Porque qual que é a orientação? Qual que é a orientação para os imigrantes? Se você está de forma irregular, encontre já um guardião para os teus filhos. Já faça esse processo. Então, meu vizinho, que não corre risco de ser deportado, por que não? O dono da padaria, se ele é um amigo, etc., por que não? Agora, o que tem muita gente fazendo é procurando pastor local. Para que esse pastor... Então, tem pastor que já é guardião de 30 crianças, caso os pais sejam deportados. Então, olha a complexidade dessa história toda. É curioso o Silas Malafaia estar com essa preocupação, porque bastava ele começar, então, a falar, vamos dizer assim, de uma forma mais clara em relação ao que o governo Trump representa para o Brasil. Sabe o que representa? Uma ameaça às famílias, uma ameaça, inclusive, de maior pobreza para as famílias que estão aqui e aquelas que mandam dinheiro de volta para o Brasil,